Bilhões, pessoal. Olha, gente, gastos astronômicos com guerra, dívidas cada vez mais crescentes, em outras palavras, são decisões políticas do seu Donald Trump que estão ficando cada vez mais perigosas. Mas a pergunta que eu quero responder para vocês e que pretendo responder para vocês ao longo desse vídeo é essa daqui, ó. O que o Donald Trump está fazendo na economia dos Estados Unidos e, por consequência, na economia global? Vamos bater um papo a respeito desse assunto? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal N Economista. Gente, eu já vou dar um alerta para vocês. Se acaso vocês for fã, idolatra dos Estados Unidos, eu não recomendo que assista esse vídeo. Por quê? Porque tem dados aqui assustadores. Perfeito? Vamos lá. Primeiramente, é um alerta que foi feito pelo Jerome Powell há pouco tempo atrás. Acho que mais ou menos ali mês de abril, né? Início do mês de abril, né? Ele fez o seguinte alerta com relação à dívida. A dívida dos Estados Unidos não está ainda impagável. Felizmente, ela não está ainda impagável, mas a trajetória, segundo Powell, já começa a preocupar. Isso aqui não vai ser amanhã, não vai ser depois da manhã, vai ser daqui a alguns anos. Possivelmente aí seja no mandato de um outro presidente que não seja o Donald Trump. A não ser, claro, que o senhor Donald Trump quebra a Constituição americana e refaça aí para que ele possa ficar mais tempo no poder. Ou seja, gente, essa dívida vai aparecer no futuro. Um outro ponto que o Jerome Powell falou foi esse aqui que merece muita atenção. É que a dívida dos Estados Unidos está crescendo muito mais rápido que o PIB. Ou seja, muito mais rápido que o crescimento americano. Bom, esse aqui foi só um dos pontos que o Jerome Powell falou. Só que, além desses pontos, ele falou de outras coisas, só que ele não falou exatamente, né? De outros pontos que ele falou assim, meio que indiretamente, perfeito? Quais foram esses pontos que foi adicionado, vai lá, nos documentos econômicos dos Estados Unidos? Esses aqui. Os Estados Unidos estão em risco. Só que esse risco não é somente um, como eu falei para vocês. Estão se acumulando. São riscos, gente, que vai trazer, que vão trazer impacto. E como eu falei para vocês, são vários fatores, vários riscos. Perfeito? Vamos lá. Quais são os fatores? O fator com relação à guerra, mas com relação ao choque energético, que ali nos Estados Unidos, gente, para quem não sabe, não tem nenhuma Petrobras ali para amortecer os valores dos combustíveis. Em outras palavras, quando sobe o barril do petróleo, os combustíveis que seja, né, vai parar diretamente, quase que simultâneo, para o bolso do americano. Aquele americano que vai abastecer o seu veículo já vai sentir logo o impacto ali. Então, esse é um dos fatores. Um outro fator que o Donald Trump está fazendo com a economia dos Estados Unidos é o famoso tarifaço. Mais ou menos em 2025, ele aplicou tarifaço para todo mundo, para aliados e parceiros. Somado a isso, já está começando a surgir ali no mercado financeiro ali um alerta de risco de créditos aqui do setor privado. Quem se recordar da crise de 2008 vai saber muito bem do que eu vou falar, que aliás, já vou passar uma reportagem para vocês a respeito desse assunto. Somado a outra questão, gente, é o gasto com guerra. Vocês não têm noção de quanto que os Estados Unidos estão gastando com guerra. O gasto é bilionário. Só que a questão é que tanto a dívida, tanto esses fatores que eu apontei para você aqui, está tudo acontecendo tudo ao mesmo tempo, ou seja, tudo simultâneo, certo? Primeiro de tudo, vamos começar pelo risco do crédito. Isso aqui foi a reportagem que saiu no jornal Valor Econômico, perfeito? Quem se recordar da crise de 2008 vai saber muito bem do que eu vou falar, mas para aquele público que não conheceu ou já não tem uma boa memória, eu vou refrescar a memória para vocês logo a seguir. Alguns meses está começando ali já bater ali, já suando ali o alerta amarelo, vermelho, qualquer que seja, né? É que os fundos de investimentos já estão tendo restrição. Dito em outras palavras, é mais ou menos como se você, investidor, fosse sacar seu dinheiro do fundo e simplesmente o fundo não permite. Basicamente é isso. Por que eu estava permitindo aqui, aliás, já tem alguns bancos dos Estados Unidos que estão falando isso. JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs está falando exatamente. A qualidade dos ativos estão se deteriorando. Qual a consequência disso? Aí é o que eu falo para vocês. Lembra a crise de 2008. O sistema financeiro dos Estados Unidos está em risco.
Só que quando eu falo sistema dos Estados Unidos, não é só dos Estados Unidos. Isso aí se arrasta. Estados Unidos é a maior economia do mundo e tudo que acontece lá repercute no mundo inteiro. Já visto aí essas guerras que a gente está acompanhando aí. Afeta no mundo inteiro. Custo com guerra, você tem noção de quanto que os Estados Unidos estão gastando? É esse aqui, ó. Esse número bonitinho aqui. Detalhe, 11 bilhões foi só na primeira semana. Em uma semana, mais ou menos 1 bilhão em um dia de guerra. Gente, um dia, 1 bilhão. Se você não tem noção de isso aqui, vamos passar para reais? Esse é o valor em reais. E outro detalhe muito importante, que recentemente o Donald Trump, ele pediu para o Congresso aumentar mais ainda o gasto com defesa, ou seja, para colocar na conta do americano, para gastar mais com defesa. E quando o americano vai gastar, esse aqui vai direto para o orçamento. Ele está pedindo, em outras palavras, está pedindo para aumentar o dinheiro, colocar mais dinheiro no orçamento. Só que esse dinheiro que vai para o orçamento vem do contribuinte americano. E aí, assim por diante. Só que isso aqui, gente, conforme eu falei para vocês, não é só guerra, não é só dívidas. Também tem a parte dos aliados, dos parceiros. Porque a cada medida que os Estados Unidos tomam, a cada decisão que o Donald Trump toma, ele começa a desconfortar aliados e parceiros. E um desses parceiros, quem que é? O Canadá, Europa, Reino Unido, que aliás, recentemente teve o primeiro-ministro da Espanha e também recentemente teve o Reino Unido conversando, sabe com quem? Com esse bonitinho aqui, ó. Xi Jinping. China, isso mesmo. Parceiros e aliados estão indo em direção à China para o quê? Para fazer parcerias e comércio como alternativa alternativa às decisões do senhor Donald Trump. Se anteriormente tínhamos ali mais ou menos, depois, entre a primeira Guerra Mundial mais ou menos, Segunda Guerra Mundial, tinha ali o papel dos Estados Unidos como principal líder mundial, com relação na economia, com relação na defesa, sendo o principal líder ali, estando ali na linha em frente ali, tendo os Estados Unidos como principal economia do planeta até então, até mais ou menos recentemente, agora os Estados Unidos saiu dessa linha de frente. E quem está ocupando a linha de frente? Bom, se você pensou China, não é exatamente aí. Não é do interesse da China que iria assumir essa linha de frente. O que ela quer é comércio, fazer parceria. Mas enfim, aqui é o vídeo sobre os Estados Unidos. Então, saindo dos Estados Unidos da linha de frente, vai ficar ali um vácuo. E esse vácuo é que está tendo... É que esses parceiros estão se ajuntando para fazer parceria com a China. Isso aqui que eu falei para você anteriormente era velha ordem mundial, que a gente vai assistir e estamos assistindo agora, é uma nova ordem mundial após Donald Trump. Ou seja, Donald Trump ele meio que alterou toda a ordem econômica global, toda aquela ordem que havia se desenhado, ele acabou e desenhou uma outra. Essa outra agora, gente, é essa que a gente está assistindo agora. Inclusive, Canadá, juntando com o México, fazia parte, sabe, do NAFTA, que por consequência, Donald Trump, em seu primeiro mandato, quebrou o NAFTA e colocou um outro, O outro que ele colocou foi o USMCA, que é o antigo NAFTA, que significa Acordo Comercial México e Canadá. Fechou? E aqui, já indo para a conclusão, para dizer para vocês o seguinte. O que é que está acontecendo com os Estados Unidos? O que é que o Donald Trump quer? Duas coisas. Primeiro, o que ele quer. Primeira coisa, gente, para falar para vocês o que ele quer com exatamente precisão, é tema de palestra. É tema que ficaria pelo menos uma hora falando para vocês aqui, porque não vai mexer somente com economia, vai mexer com geopolítica, relações internacionais, economia, acordo comercial, política, enfim, tá, gente? Vai mexer com um monte de aspectos em que não daria para tratar em um único vídeo. Outra forma também de saber, gente, é somente entrando na cabeça do Donald Trump, porque é um sujeito totalmente imprevisível. Mas uma coisa, gente, eu tenho certeza que vai redefinir o equilíbrio global
antes e o agora. Perfeito, gente? Pois bem, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do tema. Como é que está sendo o governo do Donald Trump? No segundo me refiro, tá? Gostou do tema, gente? Se inscreve aqui no meu canal. Se você quer ouvir assuntos de relações internacionais, economia internacional, planejamento financeiro, gente, se inscreva no N Economista, se inscreva no meu canal. Também tenho um perfil também no TikTok, só que ele é mais para noticiário, aqueles vídeos shorts, perfeito? Então, dê seu like aqui, dê sua curtida. Se acaso ao longo do vídeo eu falei alguma coisa que não ficou tão clara, fique à vontade para perguntar aqui nos comentários, tenho imenso prazer em responder. Gente, até o próximo vídeo. Tchau!